Bom, essa noite eu estava pensando na história do profeta Elias. Talvez você conheça a história do profeta Elias, o profeta conhecido como o único profeta que orou e caiu fogo do céu. Talvez você lembre dessa história, né? Mas eu quero conversar sobre isso. Segundo diz a Bíblia, ali em Reis, 1 Reis, conta a história que Elias, no momento em que ele se sentiu ali ameaçado por Jezabel, ele fugiu. E conta a Bíblia que naquele momento Elias, ao fugir e ao deserto, Elias foi alimentado pelos corvos. Elias foi alimentado pelos corvos. Depois disso, Elias chega, porque Deus lhe envia à casa de uma mulher que era viúva, que só tinha um filho. E é engraçada essa história, porque quando Elias chega na casa da mulher, que ela não tinha como se alimentar, Elias multiplica o azeite. Só que ao mesmo tempo, nesse contraste dessa história, em que Elias consegue trazer alimento, multiplicar o azeite da viúva, a mulher, o seu filho fica doente, ele morre e ela questiona a vinda de Elias ali. Porque ao mesmo tempo que Elias havia proporcionado o alimento para ela, ao mesmo tempo ela havia perdido seu filho. Depois disso, Deus vai e diz a Elias que ele vá ao encontro de Jezabel. E Elias questiona Deus porque Elias teme pela sua vida. E Elias começa a falar com Deus: por que tu me envias a Jezabel? Porque tu sabes que se eu digo que sou teu profeta, ela com certeza me vai matar. E claro, Jezabel já havia ameaçado a Elias em que quando encontrasse Elias, ele ia tirar sua vida. E lembrando de toda essa história, entre todo esse processo, Elias entra na caverna. É aquele processo que Elias entra, em que Elias também, no momento em que ele se sentiu angustiado, ele pediu a Deus para que tirasse a sua própria vida. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que Elias foge de Jezabel com medo de ser morto, Elias depois, ele pede e ora a Deus para que tire a sua própria vida. E ao lembrar dessa história toda entre Elias sendo alimentado pelos corvos, me veio lembranças como assim. O Elias do Antigo, o profeta Elias do Antigo Testamento, e veio a Estevão do Novo Testamento, os discípulos do Novo Testamento, em que a maioria se vangloriava, ou mais ou menos se vangloriava assim, porque quando eram mortos, eles tinham a certeza que se iam encontrar com Jesus. Claro que o Elias, na época do Velho Testamento, não conhecia a pessoa de Jesus Cristo e não conhecia essa coisa da salvação e toda essa história. E falar de Elias é entender que Elias, naquele momento, ele sentiu medo. É engraçado, né? Como pode um profeta que é capaz de orar e cair fogo do céu e ao mesmo tempo fazer milagre, ele sentir medo? É normal, sabe por quê? Porque o medo é um sentimento, é uma emoção básica que a gente tem na nossa vida. Mas infelizmente, quantas vezes você já escutou dizendo que por você ser evangélico, porque por você crer em Deus, você não pode ter medo? Se o próprio Elias temeu pela vida dele, quem diria nós? Então, o medo é uma emoção básica, porque há uma diferença entre você ter medo e esse medo ser tão grande que começar a te descontrolar, que se transforma então em quê? Em aquela síndrome de pânico. Elias nesse momento sentiu medo, mas mesmo assim, nesse conflito em que Elias temia pela vida dele, mas ao mesmo tempo Elias desejava a morte. Quantas vezes você já passou por esse processo em que você não deseja a morte, mas em momentos de angústias, em momentos em que você não encontra a solução, a sua própria mente joga contra você, dizendo que é mais fácil desistir de tudo do que seguir. E é engraçado, porque eu estava pensando,
Porque Deus envia corvos para alimentar Elias de manhã, de tarde e de noite. Em algumas religiões, em algumas culturas, o simbolismo do corvo sempre foi mal visto. Como morte, um simbolismo de azar, um simbolismo negativo. E você percebeu que Deus utilizou esse mesmo animal, essa ave, Deus enviou essa ave que simbologicamente é vista como um símbolo negativo para alimentar Elias. Quantos questionamentos você já teve na sua vida e normalmente você diz: quando eu mais precisei, nenhum irmão da minha igreja, nenhum pastor veio me visitar. Só aqueles que eram do mundo que estavam prontos a ajudar-me. E é assim que eu estava pensando e que Deus faz. Quantas vezes você se questionou e reclamou porque olha o que aconteceu com Elias. Deus enviou os corvos para alimentar Elias. Esses mesmos corvos que são um simbolismo de algo negativo. E quantas vezes você é ajudado por pessoas que não são de sua própria religião. Pessoas que ao ver aos seus olhos e aos olhos dos outros, são pessoas mundanas, são pessoas que não são santas como muitos dizem ser santos, mas são essas pessoas no momento certo que chegam e traz solução e às vezes um alívio para o seu sofrimento. E em todo esse pensamento que eu lembrava de Elias, de seu conflito, dos medos, desse momento de cansaço em que Elias desejava a morte e ao mesmo tempo Deus alimentava Elias. E isso me faz entender que nesses mesmos momentos, o nosso próprio Deus, Ele vai nos alimentando e dizendo: não, levanta, não pare, ainda não terminou. Não desista, eu vou trazer corvos na sua vida para te abençoar, para te proteger, para te guardar. Essas mesmas pessoas que aos olhos de alguns são vistas como pessoas mundanas, profanas, mas eu utilizarei eles como instrumento para te restaurar de verdade. É incrível, né? Um abraço de Robson Marinho.